Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life. Olá, começando pela Santa Cecília TV, o Conexão Metropolitana, o programa que trata das questões relacionadas à região metropolitana da Baixada Santista. E hoje estamos recebendo aqui o político Danilo Morgado. Danilo, você antes de ingressar na política, de se relacionar com essa questão toda, você morou um tempo fora do país. Conta essa experiência para nós. Senhor Aldo, primeiro, muito obrigado a oportunidade de estar aqui na Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília, que sempre me acolheu muito bem. A minha história de vida relacionada à política, a trabalhar com as pessoas, realmente começou fora do país. Eu fui morar muito cedo no Japão. Entre 18 e 19 anos de idade, eu fui morar no Japão. Tive uma oportunidade para trabalhar na Sony, que era uma grande fábrica. Fiz um teste no Brasil, passei nesse teste, fui trabalhar na Sony. E ali fui aprendendo, fui crescendo de cargo. Eu tinha o menor cargo possível que tinha, por ser brasileira no momento. Tinha muito preconceito com brasileiros. Foi o ano 2004, aproximadamente, 2005. Cresci, aprendi, cheguei a uma grande liderança, cheguei a um dos maiores cargos que tinha na época lá, com muito trabalho, eu trabalhava 12 a 16 horas. E quando voltei ao Brasil, depois de toda a experiência que eu passei, depois de ter estudado um pouco lá sobre gestão de pessoas, liderança, eu voltei com o Brasil com uma sede muito grande de trabalhar. E todo mundo achava que eu queria ir para a iniciativa privada, né? Eu falava, não, eu quero trabalhar dentro da política, eu quero trabalhar onde eu consiga ajudar as pessoas. E foi aí que, com tudo que eu aprendi lá e com essa construção que eu tive na minha vida, eu acabei entrando para a política. Certo, Danilo, mas a partir dessa experiência vivida principalmente no Japão, quando já do seu retorno ao Brasil, como é que foi o teu ingresso na política? Você procurou algum partido ou você passou a analisar, a acompanhar mais nitidamente, né, as questões políticas, regionais? Como foi eu comecei isso? nos bastidores, na verdade, né? Eu tive como influência a minha avó. Minha avó era conhecida como Tia Lúcia, ela foi regional de um bairro, do Japuí, e eu via a minha avó fazendo política. E sempre uma política para o bem, ela tinha uma política muito dedicada às pessoas. Eu nunca esqueço que o meu avô às vezes falava, você tem que pegar o teu salário para tu. E ela falava, não, meu salário é para ajudar as pessoas. E ela gastava o salário inteiro. Na época, eu nunca esqueço, o salário dela era acho que R$ 1.800 em 90 e pouco, né? Antes de eu voltar, né, pro Brasil, 90 e pouco quando eu era criança. E era um salário alto na época e ela gastava tudo ali. E eu aprendi muito essa política de bairro com as pessoas. Então, quando eu voltei, eu acabei me aproximando muito de um vereador, um candidato a vereador, que já tinha perdido 4 eleições, que era o vereador Tissa. E ele, na 5ª eleição, ninguém mais acreditava nele. E eu conversei com ele uma vez, eu falei, eu vou acreditar em você. E entrei de cabeça nessa eleição e a gente ganhou a eleição por uma diferença mínima de 16 votos. Foi ali que eu comecei a trabalhar na política. Então, na Câmara Municipal. Depois da Câmara Municipal, depois de uns anos, eu conheci o Major Olímpio, né? O finado Major Olímpio agora, que era senador da República há pouco tempo, mas ele estava iniciando sua carreira como deputado estadual. E acabei me tornando amigo dele, depois da morte do meu sogro, que era um policial militar. Meu sogro morreu. E eu me aproximei muito do Major Olímpio, porque ele ajudava as famílias dos militares e acabou nos tornando amigos. E ele me chamou para a Assembleia Legislativa. E eu lembro quando eu estava na Câmara, que eu olhava a Assembleia como o meu objetivo. Eu sempre fui de ter objetivos na vida. O meu objetivo era estar na Assembleia Legislativa. Então, acabou acontecendo com o Major Olímpio, fui convidado para ir para a Assembleia Legislativa. Quando cheguei, comecei a conhecer mais, conhecer o Estado, rodar o Estado, ajudando os municípios. E ali na Assembleia Legislativa eu falava para ele, pô, Major Olímpio, por que o senhor não sai deputado federal? Porque eu já comecei a focar em Brasília. Eu falei, eu queria ir para Brasília, por que o senhor não sai deputado federal? Aí ele fala para mim, pô, mas você é ousado, acabamos de assumir a estadual. Eu falei, não, deputado federal vai conseguir construir leis, porque trabalha com a legislação nacional. E ele foi para Brasília como deputado federal. E já no primeiro mandato, eu nunca esqueço que eu cheguei em Brasília, e a Câmara Federal, quem acompanha, é o tapete azul. O tapete verde, né?
na verdade. Aquele tapete verde é a Câmara Federal. E ele tem um limite, que é o Senado Federal, que é o tapete azul. Do outro lado. O Senado Federal é o céu do Legislativo, então todo mundo sonha em chegar naquele tapete azul. E logo nos primeiros anos eu falei, pô, Major Olímpio, ele era deputado federal. Já pensou se eu fosse senador? Ele, não, senador é um negócio muito difícil, é muito grande. E ele tinha um sonho de ser governador, mas não de ser senador. Eu falei, não, mas senador você tem estabilidade política, você consegue fazer muito mais. E acabou que as coisas, graças a Deus, graças a uma aproximação dele com o Jair Bolsonaro na época, eu conhecia o Jair Bolsonaro, ele acabou sendo candidato ao Senado e chegamos. Então, a minha história de política de bastidores, ela preencheu o seu ciclo. Eu passei pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Eu passei nas 4 instâncias consecutivamente. Tá. Mas Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa atuação nos bastidores. Você mencionou aí o ex-vereador Tissa, né? Isso. Eu lembro que ele tinha uma penetração muito grande nas comunidades ali de São Vicente, sim, né? sim. Ele era muito, digamos assim, popular. Sim. Então, como é que foi o teu trabalho relacionado a essa atividade política? Eu aprendi muito com ele nessa simplicidade, né? Ele de receber as pessoas. E como eu fiquei pouco tempo na Câmara, acabei indo para a Assembleia Legislativa, eu acabei conhecendo essa população mais simples e carente do Estado. Então comecei a rodar as outras cidades. E o que eu fazia? Dentro dos municípios, os prefeitos precisam do apoio do Estado, o apoio do governo estadual. Então eu, dentro dos gabinetes, eu era a pessoa que recebia os prefeitos, os vereadores, as associações. Para quê? Para fazer o governo chegar mais próximo da cidade. Certo. Então eu sempre tive essa atuação muito próxima dos outros políticos, ajudando a construir. Porque às vezes o deputado, o senador, o vereador, ele fica distante. E eu conseguia fazer isso. O meu trabalho de bastidores era aproximar o governo e o recurso até as pessoas. Certo. Então você sempre esteve relacionado a essa interlocução, a esse trabalho de aproximar e identificar carências e tal, para tentar solucionar, ou pelo menos encaminhar as soluções demandas, nessa questão. E depois, daí, você atuava muito na área de bastidor, e como é que foi essa virada para falar, olha, tudo bem, agora eu estou aqui atrás das câmeras, vou para frente das câmeras. Como é que foi em isso? 2018. 2018, quando o Major Olímpio era candidato a senador. Nunca esqueço que estava eu, o Major Olímpio, Jair Bolsonaro. Na época eles estavam muito próximos, eu seria candidato a deputado federal naquele momento. Mas o PSL, o partido no estado de São Paulo, ele não tinha ninguém para assumir esse comando e coordenar a campanha no estado. Nem do senador, nem do presidente, nem do partido. O partido era uma bagunça, a gente acabou de assumir o partido. Imagina assumir um partido do tamanho do PSL, que era muito pequeno, se tornou muito grande de um dia para o outro. Foi. Então a gente tinha uma coisa que a gente falava no partido, que a gente tinha que trocar a roda com o carro andando. A eleição estava começando, a gente não tinha dinheiro para fazer horário eleitoral. Isso, tanto o Jair como o PSL tem que ser grato ao General Mourão e ao Levi Fidelix, porque foram eles que arrumaram uma produtora como doação para a gente fazer o horário eleitoral, colocar o horário eleitoral. Eu gravei, a Janaína Pascoal, o Eduardo Bolsonaro, o Jair não gravou, mas ele gravou do Rio, de onde ele estava na época, que mandou o vídeo para cá, gravei o Major Olímpio, gravei todos os deputados estaduais. Então eu abri mão de ser candidato ali para poder ajudar um projeto político nessa construção. E o projeto deu certo. Acabou essa eleição, eu estava, como eu moro na Praia Grande, eu amo a Praia Grande, é a minha cidade, e eu estava já na Praia Grande incomodado com o destino político da Praia Grande. Foi nesse momento que eu falei, está na hora de eu colocar o meu nome à disposição e começar a trabalhar politicamente. Tá. Vamos ficar ainda em 2018, quer dizer, naquele momento você entendeu, e o partido também como um todo, que você seria muito mais aproveitável cuidando exatamente dessa articulação e bastidores também. Muita gente na época falou que seria um desperdício. Pô, tem que sair deputado, mas eu sei que para tudo tem seu tempo. E eu sentia que aquele momento não era tempo. Eu precisava ajudar a construir, ajudar o nosso país, o nosso estado, ajudar os deputados que ali estavam, o senador, o presidente, a conquistarem esse caminho. E eu sabia que na hora certa chegar. Então eu recuei, abri mão de ser candidato naquele momento. E a hora que eu abri mão de ser candidato naquele momento, eu já enxergava que na frente teria alguma coisa diferente. Sonhava muito já em ajudar a minha cidade, que é Praia Grande, a minha Baixada Santista. E dali para frente as coisas foram acontecendo naturalmente. E naquele período você já ficava nesse eixo aqui, São Paulo, Brasília? Já aproximadamente 11 anos eu faço esse eixo aqui. Quando estava em São Paulo, eu estava trabalhando em São Paulo na Lesp,
Eu subia quase todos os dias. Segunda, quarta, sexta, normalmente estava em São Paulo, terça e quinta nas regiões. Quando eu fui a Brasília, eu ia a cada 15 dias aproximadamente, ficava de terça a quinta lá, segunda-feira em São Paulo, sexta-feira na cidade. Então eu sempre fiquei fazendo esse caminho, É um trabalho muito cansativo, mas quando as coisas dão certo, é muito gratificante. Quando eu conseguia receber um prefeito lá que tinha uma demanda de saúde reprimida, um problema, e a gente resolvia, o recurso chegava na cidade, a vida das pessoas estava sendo mudada, ali eu sentia que o meu trabalho estava acontecendo de verdade. É nesse momento que você percebe que a atuação política, ela realmente vai de encontro, né, àqueles anseios de solucionar essas demandas. Aí. Heraldo, a política ela pode mudar a vida das pessoas, se ela for feita para o bem. E nesse momento eu lembro que eu estava nesse eixo e eu percebia na minha cidade tinha recurso, na minha cidade tinha as necessidades e a população estava sofrendo. Então eu não podia mais ficar nos bastidores, eu aguardava aparecer outros nomes para eu poder apoiar, mas eu percebia que não tinha como eu não me colocar à frente. Então a política eu enxergo ela como uma missão. E essa missão me foi dada naquele momento. A hora que me deram essa missão, foi que eu comecei a caminhar politicamente, trabalhando o meu nome, o meu grupo e os ideais que a gente levava. Tá certo. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Danilo Morgado, que ele vai falar um pouquinho mais de política, da atuação dele. A gente já volta. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas duas margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Olá, de volta ao Conexão Metropolitana. Estamos hoje aqui recebendo o Danilo Morgado, que está falando da atuação política, né, de toda essa caminhada que ele vem empreendendo. E exatamente nesse sentido, ô Danilo, como é que foi a tua decisão de colocar seu nome aos eleitores aqui da Praia Grande, de Praia Grande? Então, eu sempre trabalhei por grupo, por ideal, eu nunca tive vaidade política. Esse é um erro que existe muito hoje em dia. Alguns políticos têm uma vaidade de que tudo tem que ser no seu nome. Eu nunca tive isso. Eu tive sempre a intenção de que tudo desse certo. Não importava se o meu nome ou outro nome. Então eu assumi o PSL na época na Praia Grande, nem eu assumi como presidente, já para deixar muito claro que eu não tinha essa vaidade, só conversei com o atual presidente. A Nacional pediu para eu assumir, eu falei, não, o atual presidente continua, mas vamos construir politicamente o partido. E naquele momento, eu lembro que eu procurei nomes na cidade para que fossem candidatos a prefeito. Eu lembro que eu procurei pessoas que quisessem colocar à frente. E todos os nomes que eu avaliei, eu não percebia que tinha essa visão mesmo de avançar e essa coragem. Porque a Praia Grande, ser candidato na Praia Grande, realmente é para quem tem muita coragem. Até hoje, ninguém, até 2020, ninguém enfrentou realmente esse grupo político que tem na cidade. Ninguém nunca nem assustou esse grupo político que tem na cidade. Então eu, quando falei que ia ser candidato, primeiro eu tive que convencer minha própria família, minha esposa, porque quem está do meu lado, quem vai estar caminhando comigo. E até nisso foi difícil. A minha família enxergava, confiava em mim, mas sabia que a disputa era muito difícil. E ali eu percebi que não tinham nomes consolidados, não tinham pessoas com coragem de enfrentar. Eu falei, eu estou aqui. Se a política é uma missão, eu estou aqui. E daqui para frente eu vou enfrentar essa eleição. E como é que você viu, por exemplo, essa
essa transformação? Você saiu do azarão para chegar, né? Ficar você e a atual prefeita na disputa final. Eu era muito conhecido nos bastidores da política, porque com assessor muito tempo, estava trabalhando de senador, nunca teve ninguém na Baixada Santista, na verdade, no estado de São Paulo, pelo estudo que o próprio Senado fez, que passou por todas as etapas do legislativo consecutivamente. Então eu tinha uma experiência política muito grande de bastidores, mas a população em si não conhecia. Então era muito difícil. E as pessoas falavam, Danilo, mas são 330 mil habitantes na cidade, como é que você vai chegar até essas pessoas? E eu tinha ali na minha cabeça a meta e a estratégia para alcançar essas pessoas, sempre com a verdade. Eu trabalhei durante a eleição inteira com a verdade. Eu sei que nem todos os políticos estão acostumados a trabalhar com a verdade, mas eu trabalhei com a verdade. E eu comecei a caminhar, a construir grupo, fiz muitas reuniões, visitei muita gente. Eu passava alguns dias no escritório muito simples que eu tinha aqui no Boqueirão, uma casinha bem velhinha mesmo. Eu passava ali às vezes das 8 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã, atendendo um por um. E era uma dificuldade, que eu tinha que convencer um por um de que eu chegaria no segundo turno, de que eu teria chance de ganhar a eleição. E muitos do que passaram do meu lado saíram, porque o difícil é estar no começo. Depois que engrenou, sim, veio um time muito forte do meu lado. Mas no começo, primeiro você mesmo precisa acreditar em si, a sua família e depois seu grupo. O grupo demorou. Mas quando o grupo começou a engrenar, eu saí, comecei as primeiras pesquisas, como eu mostrei aqui, eu tenho no meu escritório até hoje, as primeiras pesquisas eu tinha 0,5%, algumas eu nem aparecia na época. Mas teve algum momento assim que você pensou assim em desistir, falou, não, isso aí não dá para mim, é melhor ficar mesmo nos bastidores e tal? Eu sempre tive muita fé. E na vida todo mundo pensa em desistir. Algumas pessoas falam assim, exatamente o que você falou, assim, pensou em desistir? Eu acho que todos os dias eu pensei em desistir. Porque cada dia era uma luta diferente. Todos os dias. Amanhã, eu sempre achei muito engraçado que a minha manhã era uma manhã que eu começava a 10 por hora, devagar, pensando toda a luta. Eu falei, ontem eu fiquei até 1 hora da manhã, falei com 30 pessoas, quantos será que eu convenci desse? Quantos vão estar do meu lado? E era uma dificuldade muito grande, porque a gente vinha na simplicidade, o outro grupo vinha com muito recurso, vinha trazendo as pessoas, prometendo cargo, oferecendo tudo. E chegou um momento que eu decidi acreditar mais em mim do que depender de ouvir dos outros. E eu parei naquele momento. Eu ouvia todo mundo, eu ouço todo mundo. Eu faço reuniões todo dia com alguns políticos, mas eu comecei a ouvir e filtrar. E saber que dentro de mim, que a fé que eu tenho em Deus, que a população da Praia Grande, eu sabia que precisava de alguém com coragem para ajudá-los, e isso foi me animando. Eu começava a ir para a rua, as pessoas me reconhecendo, conversando, e eu percebia que não era eu que precisava ser prefeito da Praia Grande, mas a Praia Grande precisava de mim como prefeito dela. Uhum. E qual a avaliação que você faz hoje? Você mencionou no começo, né, que disputar com um grupo político que já está consolidado há muitos anos em Praia Grande era realmente muito difícil. Qual a avaliação que você faz hoje, encerrada a eleição, fechadas as urnas? Então, a eleição ela foi uma eleição muito difícil, né, para os dois lados. Para mim, que não era conhecido. Como eu falei, comecei com 1,5%. Segunda pesquisa eu tinha 4,5%, na terceira 7%, vieram os debates, saímos de 7% para 12%, para 15%, para 19%. Terminei o primeiro turno com 36% dos votos, já numa onda enorme na cidade, o pessoal chamava, isso não veio nem de mim, o pessoal chamava do tsunami azul e verde, que eram as cores que eu usava nas campanhas. E a minha campanha foi muito de povo, de população. Todo mundo imaginava que eu ia ficar na internet. Que eu ia usar o Facebook, que eu ia usar o Instagram, que eu não ia aproximar e chegar perto da população. Mas foi ao contrário, a minha campanha foi de rua. Eu fui para a rua, conversei com as pessoas, eu fiz comícios, fui o único candidato que fez comícios. Naquele momento estava na fase verde, não tinha proibição, então fiz comícios, eu acompanhei, eu conversei com as pessoas, eu andei todos os dias dessa eleição. O pessoal fala que para ganhar uma eleição, vocês já devem ter ouvido isso, que para ganhar a eleição você tem que rasgar os sapatos, tem que estragar. Eu estraguei uns 3 sapatos, porque eu andei na cidade inteira, conversei com todo mundo e tentavam colocar aquela pecha de que eu não era da cidade, mas as pessoas diziam, pô, não é da cidade, mas está aqui, conhece, conversa. E isso me levou para o segundo turno. Quando chegou no segundo turno, praticamente metade da cidade, do grupo político da cidade veio para o meu lado, boa parte ficou do lado de lá, mas eles tinham muito mais recurso. É uma campanha que está ainda em investigação. Ainda existem 4 processos, um de compra de votos, um de poder de abuso do poder econômico, outro de abuso do poder político,
outro de contratações irregulares. Todos esses processos estão sendo investigados. Tivemos audiência semana passada. Então é uma eleição que ainda deixou algumas dúvidas. Mas para mim a eleição acabou naquele momento. Quem tem que julgar é o juiz, é o promotor, é a justiça que tem que fazer. Hoje eu vejo que a cidade sofre muito pelo resultado da eleição, mas eu não parei. Eu continuo trabalhando pela cidade. Eu não trabalho por política, eu trabalho por missão. Tá certo. Ô, Danilo, vamos falar agora de um problema que interfere mundialmente, a questão da pandemia do coronavírus. Como é que você vê esse problema aqui na nossa Baixada e o enfrentamento, né, da pandemia por parte dos governos, em Então, todas as esferas? A Baixada Santista, assim, eu vejo um jogo de empurra, de todos os lados, do governo federal, com o governo estadual, e eu tento não julgar o governante, mas eu julgo a atitude. O lockdown, que eu vi na Baixada Santista, né, há pouco tempo agora, ele não podia vir sozinho. Eu sempre falo que tem que ter atitudes paralelas. Você pode fechar tudo, mas aí tem que fazer testagem em massa, tem que aumentar essa vacinação. Eu vejo que hoje a Baixada Santista ela é muito importante para o Estado de São Paulo. É muito importante para o Estado de São Paulo e ela precisa ser valorizada na sua realidade. E os municípios têm que ser estudados. Sim. Isso é muito importante. Aqui tem o Condesb, hoje tem a GEM, que daqui para frente tenho certeza que vai ser muito bem cuidada. Tem uma Baixada Santista que tem que olhar para frente, que não pode olhar para trás, mas não dá para deixar o comerciante passando fome. Então os prefeitos têm que se reunir, o Condesb junto com a GEM, e começar a enxergar formas de ajudar a população e formas realmente de combater. Esquecer, de repente, o Estado de São Paulo não está fazendo testagem em massa, vamos fazer testagem em massa aqui. O teste da Covid, ele era muito caro no começo. Isso. Prefeituras chegaram a pagar 200, no final estavam pagando R$30 no teste rápido. Então hoje eu acredito que dá para as prefeituras comprar a quantidade, começar a testar nas casas, descobrir ali quem está Covid, isolar essas pessoas, medicar dentro da própria casa e tentar levar para essas pessoas que dá para ficar em casa, ainda mais quando já testou e deu positivo. Mas hoje não, hoje se fecha a região e não faz testagem, não sabe quantas pessoas têm Covid. Esse número é muito maior de pessoas, de casos. Esse número de mortes é muito maior, porque no começo não tinha teste. Eu conheço pessoas que morreram. A mãe de uma moça muito próxima a minha morreu logo no início. Talvez tenha sido a primeira morte de Covid. Levaram 20 dias, não tinha nem saído o resultado. Aí depois acabou como morte, resultado desconhecido, doença desconhecida, e colocaram pneumonia. Mas ali eu acredito que já era o início do Covid. Então hoje não é fácil para governante nenhum. Não estou falando que é fácil governar. Só que eu acho que pode ter essa fase mais restritiva, mas em paralelo tem que caminhar. E eu sou a favor de fazer o que Santos está fazendo, Praia Grande, de dar um auxílio emergencial municipal. Praia Grande tem dinheiro, tem mais de 300 milhões em caixa, guardados do ano passado, é a cidade que mais tem dinheiro em caixa para investir e precisa começar a investir nas pessoas. Tem muita gente passando fome, eu tenho trabalhado para isso, para matar a fome das pessoas, mas acredito que os governantes podem fazer isso também. Ô Danilo, rapidamente, voltando à política, como é que você vê a representação da Baixada na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados? Então, eu acompanho muito mais a Câmara dos Deputados porque eu estou no Senado, né? O Senado é muito próximo. Eu vejo uma representação limitada. Eu acredito que os deputados não podem ir para Brasília. Existem dois parlamentares na Baixada, um deles do PSL, o Júnior Bozella. Os deputados não podem ficar enxergando Brasília ou política como uma briga de vaidade. Tem que estar próximo da comunidade. Os deputados têm que ir lá, aqui na Vila Sônia, conversar, conhecer a realidade, chamar as pessoas de lá. E o que acontece assim, parece que quando alguns vão para Brasília, esquecem o caminho de volta. Ou então alguns vão para Brasília, tem deputado que vive de briga política, que vive para atacar o presidente Bolsonaro, que vive para atacar o próprio partido, que vive criando briga. Eu nunca quero ser um representante para arrumar briga, eu quero ser um representante para arrumar solução. Eu quero trazer paz para a minha população. E eu me preocupo quando tem parlamentar que só quer arrumar problema, quer atacar o próprio presidente, quer atacar o partido, e fica nessa briga, ou então deputados que têm vaidade política. Eu não tenho isso. A minha vontade que eu tenho é de representar a população com todos os cuidados e nunca ficar distante daqueles que eu represento. Tá certo, Danilo. A gente já está chegando ao final aqui do Conexão Metropolitana, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e agradecendo desde já pela tua participação neste programa. Agradeço muito novamente ao senhor, ao Grupo Santa Cecília pela oportunidade.
E eu tenho muito marcado no Grupo Santa Cecília, no segundo turno, quando foi ter o debate. E as outras emissoras, como a outra candidata não ia aos debates, elas cancelaram o debate. Santa Cecília colocou o debate no ar. Colocou eu de um lado e uma cadeira vazia do outro lado. Infelizmente, hoje, a cidade é governada por uma cadeira vazia. Continua da mesma forma, só que agora na prefeitura. Então, agradeço a oportunidade de poder conversar com as pessoas, de poder levar nosso recado. É um grupo importante e totalmente livre de amarras políticas. Quero dizer, já que Deus abençoe a população, quem puder fazer, quem puder me acompanhar nas redes sociais, no meu Facebook, Danilo Morgado Oficial, no meu Instagram, vai ver as ações que eu tenho feito de solidariedade. E quem puder ajudar a população, ajude. Porque tem gente passando fome, tem gente falindo, tem gente desempregada. Eu acho que está na hora da gente usar a política para o bem de verdade. Tá certo. Obrigado a todos. Até logo. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life.